Olá, vamos aprender como salvar e ler dados em um arquivo usando a linguagem C. Em C, podemos trabalhar com dois tipos principais de arquivo: os arquivos de texto no formato .txt, que são as anotações simples que estamos acostumados, e os arquivos binários, no formato .bin, arquivos que guardam informações como zeros e uns, e não são feitos para serem lidos diretamente por pessoas, mas sim pelo computador. Neste vídeo, vamos ver alguns conceitos importantes para os dois tipos de arquivos, mas focaremos no arquivo de texto e iremos ver os arquivos binários em outro vídeo. Para começar a trabalhar com um arquivo, precisamos de uma ferramenta especial que chamamos de ponteiro de arquivo. File é um tipo de estrutura para arquivos que está dentro da biblioteca padrão stdio.h. Declaramos essa ferramenta assim: file *arquivo. A palavra arquivo foi só o nome que escolhemos para essa variável. Poderia ser outro. Para abrir o arquivo, usamos a função fopen, que recebe duas strings como parâmetros. A primeira string diz o nome do arquivo que queremos usar. Lembre-se de incluir a formatação .txt. A segunda string diz o que queremos fazer com o arquivo, o modo com que vamos usar esse arquivo. Existem três principais modos que dizem ao computador o que fazer com o arquivo. R de read, leitura. Usamos esse modo para ler um arquivo que já existe. W de write, escrita. Usamos para escrever em um arquivo. Se o arquivo não existir, o computador cria um novo, mas se ele já existe, todo o conteúdo antigo é apagado antes de escrever um novo arquivo com aquele nome. E por fim, o modo A, de append, anexar. Usamos para adicionar coisas no final de um arquivo que já existe. O conteúdo que já está lá não é apagado. Temos algumas funções para escrever informações em um arquivo de texto. Lembre-se, o arquivo precisa ter sido aberto no modo de escrita, o W, ou o anexar, o A. Primeiro, temos a função fprintf, que escreve no arquivo uma string formatada, assim como o printf. Porém, nessa função, precisamos passar como primeiro parâmetro o ponteiro do arquivo, que abrimos anteriormente. Temos também a função fputs, que escreve uma string sem formatação no arquivo. O primeiro parâmetro é a string e o segundo parâmetro o ponteiro de arquivo. E por último, o fputc, que escreve um único caractere no arquivo. O primeiro parâmetro é o caractere e o segundo parâmetro o ponteiro de arquivo. Vamos ver um exemplo de escrita num .txt. Primeiro, declaramos um ponteiro chamado arquivo do tipo file. Em seguida, usamos a função fopen para abrir um arquivo chamado aula.txt no modo de escrita, usando a string w. Na próxima linha, usamos o assert para verificar se o arquivo é diferente de null. Isso faz o programa verificar se o arquivo foi realmente aberto com sucesso. Se o arquivo for null, quer dizer que deu erro na hora de abrir, talvez por falta de permissão ou espaço na memória. Nesse caso, o assert vai interromper o programa imediatamente, mostrando uma mensagem de erro no terminal. Supondo que o arquivo foi aberto corretamente, nós seguimos. Então, chamamos as três funções que vimos anteriormente. fprintf, passando o ponteiro de arquivo com uma string, olá mundo. Depois, chamamos o fputs, passando como primeiro parâmetro uma string, no caso, linha 2 do arquivo,
e, como segundo parâmetro, o ponteiro de arquivo. E, por último, o fputc, passando um único caractere e o ponteiro de arquivo. No final, usamos a função fclose e passamos o ponteiro de arquivo como parâmetro. Essa linha fecha o arquivo. Isso é importante para garantir que tudo foi salvo direitinho e liberar o recurso do sistema. Sempre que terminar de usar um arquivo, tem que fechar com fclose. Se rodarmos esse código, ele vai criar ou sobrescrever o arquivo aula.txt. E esse será o conteúdo do arquivo. Olá mundo, linha 2 do arquivo e Z, exatamente o que escrevemos durante o código. Agora, vamos ver as funções para lermos dados de um arquivo TXT. Lembrando que o arquivo precisa ter sido aberto no modo de leitura. Primeiro temos o fscanf, que funciona parecido com o scanf. Lemos uma string formatada, passando as variáveis que queremos guardar esses dados. Porém, no fscanf, o primeiro argumento é o ponteiro de arquivo que abrimos anteriormente. Neste exemplo, nós declaramos duas variáveis, uma idade do tipo inteiro e um vetor de caracteres nome, e usamos o fscanf para ler dados do arquivo e armazenar eles nessas variáveis. A segunda função que vamos ver é o fgetS, que consegue ler quantos caracteres quisermos de uma única linha do arquivo. Primeiro, criamos a variável chamada linha, que é uma string com espaço para 200 caracteres. No fgetS, primeiro passamos a variável que queremos armazenar os dados, no nosso caso, linha. Depois, passamos a quantidade de caracteres que queremos ler. No nosso caso, será 200. E, por fim, passamos o ponteiro de arquivo. Por fim, temos o fgetC, que retorna um único caractere do arquivo. Nesse caso, criamos uma variável c do tipo char e usamos o fgetC para ler um caractere e guardar dentro da variável. O fgetC só recebe como parâmetro o ponteiro de arquivo. Vamos ver agora um exemplo de leitura para arquivos.txt. Vamos supor que temos um arquivo chamado poema.txt que tem várias linhas de texto e queremos ler todas essas linhas. Primeiramente, declaramos duas variáveis, um ponteiro do tipo file, chamado arquivo, e um vetor do tipo char, chamado linha, com espaço para 100 caracteres. Ele vai guardar cada linha lida do arquivo. Em seguida, usamos o fopen para abrir o arquivo poema.txt no modo leitura, usando a string R. Se o arquivo existir e abrir direitinho, o ponteiro arquivo vai apontar para ele. Se não existir, arquivo vai ficar como null. Assim como no código anterior, usamos o assert para garantir que o arquivo foi realmente aberto e finalizar o programa caso algo tenha dado errado. O arquivo sendo aberto corretamente, seguimos para um while com fgetS, que lê uma linha por vez do arquivo. Cada linha lida vai ser armazenada dentro do vetor linha e o printf imprime ela na tela. O loop continua até o fgetS retornar null, o que acontece quando chega no final do arquivo. Depois que a leitura termina, saímos do loop e fechamos o arquivo com fclose. Esse código abre um arquivo.txt, lê linha por linha e imprime tudo no terminal. E é assim que manipulamos arquivos de texto em C. Lembre-se de ver a parte 2 do vídeo para aprender sobre arquivos binários.